Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de Isaías, capítulo 5. A parábola da vinha. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha numa coluna fértil. Cercou-a, limpando-a de pedras, plantou com excelentes vides. Edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um largar. Esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? Porque esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua cerca, para que sirva de pasto, derrubarei a sua parede, para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada, nem cavada. Porém, crescendo nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Os homens de Judá são a planta das suas delícias. Esperou que exercesse justiça, e eis aqui opressão, retidão, e eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúne campo a campo, até que não haja mais lugar, e fique como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, até as grandes e excelentes sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homem de semente não dará mais do que uma efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedeira, e assim continuam até a noite, até que o vinho os esquente. Harpas, alaúdes, tamboris, gaitas, vinho não há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Portanto, o inferno grandemente se alargou e abriu a sua boca desmesuradamente. Para lá descerão o seu esplendor, a sua multidão, a sua pompa e os que entre eles se alegram. Então o plebeu se abaterá e o nobre será humilhado. Os olhos dos altivos se humilharão. Porém o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão como de costume, e os estranhos comerão dos lugares devastados pelos gordos. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade e o pecado com cordas de carroça. E dizem, apresse com isso, escape e acabe a sua obra, para que logo a vejamos. Achegue e venha já o conselho do Santo de Israel, para que o venhamos a saber. Ai dos que o mal chamam bem e ao bem mal, que faz das trevas luz e da luz trevas, faz do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Ai dos que compõem em beber vinho e homens fortes para misturar bebida forte, dos que justificam ao ímpio por suborno e ao justo nega a justiça. Por isso, com a língua de fogo consome a palha, e o restolho se defaz para a chama. Assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó. Porquanto rejeitar a lei do Senhor dos Exércitos, desprezar a palavra do Santo de Israel. Por isso acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a sua mão contra ele e o feriu. De modo que as montanhas tremeram, e os seus cadáveres se fizeram como lixo no meio das ruas. Com tudo isso, não retirou a sua ira, mas a sua mão ainda está estendida. E ele erguerá o estandarte para as nações de longe. Ele assobiará para que venham desde a extremidade da terra, e os que virão apressada e ligeiramente. Não haverá entre eles cansado, nem quem tropece. Ninguém cochilará, nem dormirá.
Não se lhe desatará o cinto dos lombos, nem se lhe quebrará o correio dos seus sapatos. As suas flechas serão agudas e todos os seus arcos reteçados. Os cascos dos seus cavalos são duros como pedra, e a roda dos seus carros como redemoinho. O seu rugido será como o do leão. Rugirão como o filho do leão. Sim, rugirão, arrebatarão a presa. Então a levarão, e não haverá quem a livre. E bramarão contra eles naquele dia, como o bramido do mar. Então olharão para a terra, e verão trevas e ânsia, e a luz se escurecerá em suas assolações.